O tópico de hoje, gente, ele pode parecer simples superficialmente. Se você perguntar 99% das pessoas na rua, elas vão dizer que o Lord Vader morreu porque ele foi eletrocutado. E como consequência, ele parou de respirar e então ele morreu. Só que na realidade, gente, esse tópico aqui tem muito mais informação, muito mais nuances que a gente pode imaginar. E é por isso que a gente vai usar aqui hoje como fonte um livro espetacular chamado The Rise and Fall of Darth Vader, a Ascensão e Queda de Darth Vader. Essa obra incrível traz pra gente informações que o filme simplesmente não mostrou, revelando pra gente que o Darth Vader, escuta essa, já estava condenado antes mesmo de sequer tocar no Imperador Palpatine. Muitos pensam que a armadura do Lord Vader servia apenas para proteção ou para intimidar os seus oponentes, enquanto na realidade, o traje, gente, era um sistema de suporte de vida extremamente avançado e móvel. Após ser derrotado pelo Obi-Wan Kenobi lá em Mustafar, o corpo de Anakin Skywalker, ele foi devastado, foi arrombado. Ele teve seus pulmões queimados e ele perdeu seus membros orgânicos. Aquele traje, ele respirava pelo Anakin, ele regulava seus batimentos cardíacos, ele filtrava o seu sangue, mantinha a temperatura do seu corpo equilibrada, tinha inúmeras funções. Sem um funcionamento perfeito de todo esse sistema, o Lord Vader, gente, ele simplesmente morreria em uma questão de minutos. Devido a isso, como a gente sabe, Palpatine, ele orquestrou a armadura do Lord Vader com uma fraqueza muito específica à eletricidade. A luta no Salão do Trono do Imperador Palpatine, ela foi intensa e carregada de emoção, gente. O primeiro grande dano físico que o Lord Vader sofreu, ele aconteceu, muito antes do clímax dessa batalha. Em um momento no duelo no filme, o Luke Skywalker, ele conseguiu acertar um chute poderoso no meio do peito que lançou o Vader escada abaixo. No filme, a gente vê o Vader caindo e se levantando logo em seguida. Porém, o livro The Rise and Fall of Darth Vader, Ascensão e Queda do Vader, ela revela um detalhe crucial sobre essa queda. Ao atingir o chão com força, um cabo cibernético muito importante na sua perna direita, ele se rompeu. O livro descreve pra gente que o Vader sentiu um estalo metálico instantâneo e uma dor super aguda na sua perna. Só que o livro diz que ele estava com um desconforto muito óbvio, que o filme infelizmente não enfatizou. Esse detalhe, gente, é vital para o que vai acontecer depois. Vader continuou lutando com a sua perna mecânica falhando, o que comprometeu ali severamente a sua agilidade e o seu equilíbrio. Eu quero que vocês memorizem essa parte aqui, porque agorinha essa perna do Lord Vader vai fazer muita falta. Conforme a luta avançava ali, o Luke se entregou à sua raiva para proteger a sua irmã, Leia Organa, depois que o Vader lê a mente do Luke Skywalker. Irmã? Ele atacou o Vader com uma ferocidade e velocidade nunca vista antes, empurrando o Lorde Sombrio para trás, passo por passo. E é nesse momento aqui que o Vader sofre o seu pior ferimento. Durante essa troca frenética de golpes de sabre de luz do Luke Skywalker, ele atingiu de raspão o painel de controle no peito do Vader. Esse detalhe, infelizmente, também não tá no filme, gente. É um detalhe que tá no livro. Esse painel aí é o cérebro do sistema de suporte de vida do Vader. O livro, ele é muito explícito. Esse golpe rompeu a integridade completa do sistema de suporte vital. Isso significa que até mesmo antes do Luke cortar a mão do Lord Vader, o traje dele já estava vazando gases vitais e perdendo sua pressão interna. Naquele momento, gente, o Lord Vader, ele já era um homem morto que ainda estava vivo. Mesmo se a luta tivesse acabado ali, o Vader ainda assim precisaria de reparos imediatos, urgentes, e precisaria também da sua câmera pressurizada de meditação para sobreviver. Nesse momento, seu corpo já lutava com o sistema de respiração falhando e o suporte cardíaco oscilando. Logo após danificar o peito do Vader, Luke piora ainda mais a situação, cortando a mão direita do seu pai. Fisicamente, perder a mão não causa um sangramento, mas, sem sombras de dúvidas, causou ainda mais um choque imenso no sistema nervoso conectado aos nervos do Anakin Skywalker. Agora ele estava desarmado, com a perna quebrada e o peito aberto. Vader caiu no chão, exausto e sem fôlego, gente. Ele olhou para o seu filho e o Luke recusou a dar o golpe final. No momento que o Palpatine finalmente liberou as ondas devastadoras de raios em Luke Skywalker, nesse momento, dentro do Lord Vader, ocorreu uma transformação interna. Dentro daquela armadura quebrada, o conflito, ele acabou. O livro Ascensão e Queda do Vader leva a gente pra dentro da mente do Lord Vader. Ele não enxergava mais Luke como um inimigo ou uma ferramenta. Ele começou a enxergar o Luke naquele momento
momento como filho de Padmé Amidala. Ele começou a enxergar o seu próprio filho que o amava apesar de tudo. Naquele momento, Vader morreu e o Anakin renasceu. Com o restante de forças em Anakin, ele conseguiu se levantar milagrosamente. E então, nesse momento, com a perna estragada e o sistema de suporte de vida também estragado, ele agarrou o Imperador por trás, levantou ele acima de sua cabeça. E nesse momento, para piorar ainda mais, os relâmpagos da força de Palpatine ricochetearam de volta dentro de sua armadura. Nesse momento, gente, a eletricidade não danificou o suporte de vida do Vader. Ele já estava danificado. Nesse momento, a eletricidade atingiu na realidade os restos orgânicos do corpo do Anakin. O livro descreve dizendo que o tecido cicatrizado e os órgãos frágeis de Anakin Skywalker nesse momento foram cozinhados vivos pela energia do lado sombrio de Darth Sidious. O traje que deveria protegê-lo se tornou na realidade uma espécie de grelha elétrica. Ele entrou, gente, dentro de uma air fryer. Depois que a energia do Imperador explodiu e o Vader finalmente deitou lá no chão, quase morrendo sem forças, e o Luke aproximou seu pai, a respiração, o som que o Vader emitia não era mais aquele som mecânico rítmico e profundo, era agora um som rouco, falho e úmido, popularmente conhecido como o chocalho da morte. O aparelho respiratório dentro do capacete estava todo destruído. O Anakin agora estava se afogando nos seus próprios fluidos pulmonares. Quando eles chegaram na rampa da nave, o Anakin nesse momento ele sabia que o tempo já tinha acabado. Foi nesse momento que ele pediu para o Luke tirar sua máscara. Anakin sabia que entre o sistema de suporte rompido pelo Luke, a perna quebrada e a fritura orgânica causada pelos relâmpagos de Palpatine, não tinha tecnologia nessa galáxia que pudesse salvá-lo a tempo. Então, em vez de gastar os seus últimos segundos tentando sobreviver, ele decidiu gastar eles investindo no seu filho, o pouco momento ali, tempo de qualidade pai e filho que ele poderia ter. Nesse momento que o Vader finalmente sentiu amor pelo Luke Skywalker, esse foi o momento que Vader oficialmente abandonou o lado sombrio. E quando ele fez isso, gente, ele eliminou dele provavelmente a única coisa que poderia ali estender um pouco a sua vida, que é o próprio lado sombrio. Na história do Sith, vários Lords Sith como Darth Nihilus, Darth Sion, Darth Maul e até mesmo Darth Vader, todos eles sobreviveram por muito tempo devido graças ao ódio, ao lado sombrio da força. Essa é uma das peculiaridades do lado sombrio, ele consegue estender a sua vida além do normal, além do natural. Em várias outras situações o Vader já teve, em várias comics a gente consegue ver isso, onde o Vader já teve o seu sistema respiratório, sua armadura danificada em outras ocasiões. Só que nessas ocasiões ele conseguiu sobreviver por vários minutos, até mesmo algumas horas, até ele finalmente conseguir reparar sua armadura e voltar em ação normalmente. E ele conseguia sobreviver sem esse sistema temporariamente, graças ao lado sombrio. Então nesse momento, a única esperança do Vader foi jogada fora por ele, mas é graças a isso também, né, gente, que no final de tudo, o cara acabou voltando como um fantasma da força pro seu filho. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam sobre a explicação desse livro? E se você gostou do vídeo, cara, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.